Querida igreja, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes porque nós estamos na presença de Deus. Quem está na presença de Deus aqui nesta noite? Glória a Deus. Então, isso já é motivo suficiente para estarmos felizes, alegres, porque a palavra do Senhor nos orienta, ou melhor, o salmista vai dizer que ele se alegrava quando alguém chamava ele para ir à casa do Senhor. Então é motivo de estarmos alegres. Queridos, eu quero, antes de trazer a exposição da palavra, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos com a oportunidade, a incumbência de trazer a ministração da palavra do Senhor. Trago o pastor Joselito, o abraço do pastor Nielso, ali, coordenador de missões, na nossa sede ali, em Parnamirim, também do nosso pastor presidente, e em especial do meu pastor ali na congregação, no setor 6, aonde eu me congrego ali em Parnamirim, o pastor Patrício Júnior. Desta feita, cumprimentando o pastor Joselito, o pastor anfitrião aqui desta casa, da Igreja do Senhor, eu estendo os cumprimentos e a saudação aos demais irmãos que compreendem aqui o ministério da Casa do Senhor nesta comunidade, em nome de Jesus Cristo. Queridos, nós já ouvimos a voz de Deus. Quem já ouviu a voz do Senhor aqui nesta noite? Deus já falou por intermédio dos louvores, as palavras de oração. Deus já tem se manifestado em nosso meio. Mas eu gostaria de colaborar com o culto de missões aqui em Córrego de São Mateus, contexto bastante explorado e conhecido dos irmãos, mas vamos observar o que Deus tem a falar ainda neste texto com a Igreja do Senhor na noite de hoje. Quem trouxe Bíblia para a igreja nesta noite? Deixa eu ver quem trouxe. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Vamos ler a começar do verso de número 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga aleluia. Todos encontraram. O texto sugerido nos diz o seguinte, versículo 1, Lucas 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentado-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram
e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Somente até o verso de número 7, para que possamos trazer a palavra do Senhor subordinado a estes 7 versículos que lemos nesta hora. Querida igreja do Senhor, nós lemos um texto da palavra do Senhor nosso Deus, conforme está escrito aqui no capítulo 5, conforme registra o evangelista Lucas. Neste texto, quando nós lemos o capítulo 5 de Lucas, nós começamos a leitura pelo verso de número 1, nós iremos encontrar aqui a Bíblia Sagrada dizendo que havia, no verso 1, uma multidão, ou seja, Jesus estava na beira da praia de um lago por nome de Genezaré, e com ele também estava, o verso vai mencionar a presença de uma multidão. Mas, queridos, quando lemos Lucas capítulo 5, versículo de número 1, nós iremos encontrar Jesus sim no lago, ali na praia do lago de Genezaré. Também iremos encontrar uma multidão de pessoas que estavam ali, mas o que me chama a atenção a trazer a leitura deste texto para um culto de missões aqui em Córrego do São Mateus, é exatamente aquilo que motivava pastor Joselito, aquele povo estar, aquela multidão estar ali, aleluia, aos pés de Jesus, porque o capítulo 5 e o verso de número 1 vai dizer que aquele povo estava ali se apertando, se espremendo uma nas outras, procurando o melhor lugar próximo do Mestre Jesus. Por que eles estavam fazendo isso? A motivação aqui é que me chama a atenção, queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor nesta noite, porque este povo aqui é diferente do povo que vai narrar João no capítulo 6, quando ali João menciona a multiplicação dos pães e dos peixes. Aquele povo estava acompanhando naquela ocasião Jesus por causa dos sinais miraculosos que Jesus fazia na cura dos cegos, dos coxos, dos paralíticos. Mas aqui, quando nós lemos Lucas capítulo 5 e verso de número 1, nós iremos encontrar, amados irmãos, igreja do Senhor, ministério da casa do Senhor, iremos encontrar uma multidão que estava se apertando uma nas outras, buscando o melhor lugar próximo de Jesus. Sabe por quê? Não era por causa dos milagres que Jesus fazia, mas era por causa da palavra de Deus que Jesus tinha. Deixa eu ver nesta noite quem veio aqui por causa da palavra. Deixa eu ver quem veio por causa da palavra. Não se faz missões sem a palavra de Deus. Não existe evangelho sem a pregação da palavra de Deus. Não existe, aleluia, missões mundiais, transculturais, nacionais, nos rincões dos sertões do nosso país, do nosso estado, do Nordeste, sem a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus tem o poder de transformar, de salvar, de curar, de libertar. Deixa eu ver quem entendeu esta palavra e já recebeu esta palavra nesta noite. E a Bíblia vai dizer, verso 1: e aconteceu que apertando a multidão, veja que é o texto quem diz, para ouvir a palavra de Deus. Este povo que estava no lago de Genezaré, a motivação deles era ouvir a palavra de Deus. Veja bem, irmãos, enquanto nós estamos passando por uma fase um pouco que difícil da igreja pós-era moderna, onde as pessoas estão se preocupando com qualquer outra coisa, menos a exposição da palavra de Deus. As pessoas hoje inventam todo tipo de modismo para atrair a juventude, para atrair o público, para atrair o povo, para atrair as massas. Faz
faz show, faz todo tipo de teatro, de firulas, menos se pregam a palavra. Mas no culto de missões, em Córrego do São Mateus, eu venho aqui dizer que missões se faz com a exposição da palavra de Deus. Deixa eu ver quem tem esta palavra. Quem já recebeu a palavra, porque quem já recebeu a palavra tem certeza de salvação. Quem já recebeu essa palavra tem certeza de vida eterna. Quem já recebeu esta palavra, aleluia, já passou da morte para a vida. Quem já recebeu esta palavra não precisa tomar remédio para dormir, porque esta palavra é refrigério para as nossas almas. Quem tem esta palavra? Queridos, a palavra de Deus, o salmista vai declarar o seu amor pela palavra de Deus. O salmo de número 119, a partir do verso de número 7, 8 e 9, ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? Aí ele responde na sequência dizendo: observando conforme a tua palavra, porque eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deixa eu ver quem escondeu esta palavra. Quem tem a palavra, irmãos? Bendito seja o nome de Jesus. A palavra também vai dizer, o salmista ainda falando a respeito da palavra, no salmo de número 119, no verso de número 105, ele vai dizer: luz para o meu caminho e lâmpada para a minha vida é a tua palavra. Deixa eu ver quem tem esta luz na sua vida. Quem tem esta luz na sua vida não anda em trevas, porque o seu caminho está pavimentado pela presença e a palavra de Deus. Este povo do lago de Genezaré, a motivação deles era ouvir a palavra de Deus. O verso 1 diz: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem poder. Quando você abre a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 1, você vai ver o versículo 1 do princípio: criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E a Bíblia diz que Deus começa a abrir a sua boca e reverberar e falar palavras de ordem, dizendo: e haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Deus não pegou a luz e fez com as mãos, não. Ele fez com o poder da sua palavra. A Bíblia diz que ele dizia: haja a luz aparecia, e no final de tudo Deus dizia: e viu Deus que aquilo era bom. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus tem poder para criar aquilo que eu e você nem imagina que possa ser criado. A única coisa que Deus usou o poder da palavra na criação, e as suas mãos, foi o ser humano. Porque a Bíblia diz que disse Deus: façamos o homem. E a Bíblia diz que Deus formou do pó da terra. E a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem. A palavra de criação no início. Queridos, este povo estava para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para criar. A palavra de Deus tem poder para curar. E aqui eu trago uma referência, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que um homem muito importante, romano, centurião romano, Mateus capítulo 8, versículo de número 7 e 8.
A Bíblia diz que ele interpela Jesus e clama pelo seu criado que estava enfermo. E o Senhor diz: prontamente irei atendê-lo, irei lá e curarei o seu criado. Aquele homem olha para Jesus e diz: não sou digno de que tu entres debaixo de meu telhado. Mateus 8,8 diz: mas dize somente uma palavra e os meus criados sarará. Você está entendendo aí o poder da palavra? Você está entendendo o poder da palavra? O poder da palavra, você está percebendo o poder desta palavra? Quando você tem a palavra, você não precisa de muita coisa não, irmãos. É como a fé do centurião, que Jesus ficou tão admirado que disse: nem em Israel vejo tanta fé como eu vejo em você. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Somente uma palavra que o Senhor liberar vai surtir efeito, porque aquele homem acreditava no poder da palavra. Quem acredita aqui no poder desta palavra? Deixa eu ver quem crê, porque se você crê, aquele que está enfermo, através do poder desta palavra, hoje vai ser curado por causa do poder da palavra de Deus. Quem crê nesta palavra? Dize somente uma palavra. A palavra de Deus que esta multidão do lago de Genezaré buscava, também ela é viva. Se não vejamos o que o autor, a carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, ele vai falar sobre a palavra. Ele diz: porque a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. A palavra que a multidão do lago de Genezaré, de Lucas capítulo 5, versículo 1, estava buscando de Jesus, é esta palavra, a palavra que tem vida, que tem poder para criar, para curar, para salvar, para transformar. Esta é a palavra, aleluia, é o instrumento do missionário, do campo missionário. É a palavra. Deixa eu ver o missionário que tem esta palavra, que porta esta palavra, a palavra de salvação, a palavra do evangelho, a palavra da vida eterna, a palavra que liberta, a palavra que salva, que cura, que transforma, a palavra que renova. Deixa eu ver quem tem esta palavra. Jesus certa vez disse aos discípulos em João capítulo 15, versículo de número 3: vocês já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Quem está limpo aqui nesta noite pela palavra? Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, mas eu quero adiantar o texto. O verso de número 2. Agora nós vamos ver outra categoria de pessoas. Se no verso 1 nós vemos o autor, o evangelista Lucas, narrando a existência de uma multidão que se aglomerava para ouvir a palavra de Deus. No verso 2, nós vamos ver que Jesus não mediu esforços para pregar a palavra de Deus, ou seja, para fazer missões naquela época. Ele não estava em um local propício para fazer uma cruzada, mas ele fez uma cruzada de improviso. A Bíblia diz que ele viu 2 barcos que estavam ali, todos 2, desocupados. E a Bíblia diz que os pescadores que estavam naquela embarcação haviam lavado as redes e haviam descido daquela embarcação. O verso 3 vai dizer que Jesus entrou em um daqueles barcos, improvisou um púlpito e pregou para aquela multidão que estava no lago da praia de Genezaré.
Quando eu vejo Jesus fazendo isso, irmãos, eu aprendo algo com esta palavra. Porque nós estamos vivendo em uma época que as pessoas se intitulam de pastores, de evangelistas, de missionários, pregadores da internet, profetas da última hora que revelam até CPF. Mas se você ligar para ele, pastor, ele vai cobrar um hotel 5 estrelas, um avião da melhor companhia aérea, vai perguntar quantos crentes tem na congregação. Mas quando eu olho para meu Jesus aqui, numa praia, ele subiu em cima do que ele tinha ali, que era um barco de pesca. Essa palavra se coaduna quando Jesus, quando o anjo vem. Em Juízes, a Bíblia vai mencionar, capítulo 6, que um anjo vem a um homem por nome de Gideão. E a Bíblia diz que ele estava malhando o trigo no lagar, que era um local específico para prensar as uvas. Mas ele, na estratégia de esconder o único trigo que ele tinha dos midianitas, ele estava malhando o trigo no local que era das uvas. E aqui Jesus resolveu pregar de cima do barco, que era um barco de pesca. Porque quem quer fazer missões, quem quer pregar, não dá desculpa para o pastor da igreja. Ele diz: eu vou fazer com o que tem. Se é para subir em cima do barco de pesca e pregar para este povo, eu vou pregar. Se é para esconder o único trigo para salvar a minha família, aleluia, dos midianitas da fome, eu vou esconder aqui no lugar de fazer prensar uvas para fazer vinho. Mas eu vou fazer a obra e não vou desistir, porque eu sei em quem eu tenho crido. Quantos creem nesta palavra? Deixa eu ver. Não colocou dificuldade. Jesus subiu naquele barco e pregou a palavra. Palavra tão poderosa, irmãos, que você vai ver lá em Marcos. Essa palavra que Jesus pregou em cima do barco de Simão, você vai ver lá nas parábolas mencionadas pelo evangelista Marcos, no capítulo 4 em diante. E essa palavra surte um efeito tão rápido, é igual leite ninho instantâneo. Porque o primeiro público que estava se apertando, avivadas para ouvir, ou motivadas para ouvir a palavra do versículo 1. E ouviram a palavra. Mas Jesus agora queria iniciar a sua obra captando ou comissionando os seus futuros missionários, que eram aqueles pescadores. E o versículo 2 vai dizer que aqueles pescadores, havendo descido dos barcos, estavam lavando as redes. Agora, por que Deus vai falar com você ainda nesta palavra? Por que que eles estavam lavando as redes? Porque o verso 4 vai dizer que Jesus disse assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O verso 5 vai responder o que está escrito no verso 2, quando ele diz assim: Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, nada. Por isso que o verso 2 vai dizer que eles estavam lavando as redes. Talvez eu esteja ministrando nesta noite para alguém que trabalhou, lutou, pescou, lançou a rede, insistiu, mas quebrou, mas faliu, mas viu a porta se fechar na sua cara. Mas nesta noite, a palavra de Jesus que mudou aquele quadro vai mudar a sua também. Você crê nesta palavra? A Bíblia vai dizer, queridos, que aqueles homens estavam lavando as redes, como quem diz: esse negócio não dá mais para mim.
A gente passou a noite todinha tentando pescar e nada nós apanhamos. Ali em Natal, né, na Redinha tem a ginga com tapioca. Eles não pegaram nem uma gingazinha, irmãos. E Simão vai responder a Jesus dizendo: não apanhamos nada. E eu ministro para você nesta noite, obreiro, missionário que está querendo desistir, não desista, porque Lucas capítulo 9, versículo 62 diz: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino dos céus. Não desista, insista, persista, persevere, vá em frente, continue lutando. Chorando, gemendo, ai dizendo está difícil, não estou aguentando mais, continue, porque no final você vai ver que esta palavra vai te dar um novo rumo e você vai sair desta situação diferente, com a vitória nas mãos. Quantos acreditam nesta palavra? Levante a mão para agradecer a Ele. Aqueles homens tiveram uma noite difícil. E o verso 5, ele responde a Jesus: Senhor, havendo trabalhado toda a noite. Mas há uma diferença aqui, irmãos. Por que foi difícil para aqueles homens? Observe que na noite anterior Jesus ainda não estava lá no lago de Genezaré. Observe que Jesus só chegou no outro dia. Eu tomo a liberdade de ministrar na sua vida nesta noite. Deu errado até hoje, porque a palavra de Deus ainda não tinha se manifestado sobre a respeito da tua história e da tua situação. Para aqueles pescadores havia dado errado a noite anterior. Eles disseram: Senhor, capítulo 5, verso 5, nós passamos a noite passada inteira, como que Jesus na frente dele dizendo: sim, mas eu cheguei agora, eu estou aqui agora. Você está entendendo o que Jesus está querendo falar com você? Você perdeu até o momento que Jesus não entrou no negócio, mas a partir do momento que Jesus entra, que a palavra dele chega, as coisas mudam de lugar, de situação. O que estava ruim fica bom, o que estava dando defeito começa a melhorar, por causa da presença dele, da sua palavra. Quantos têm a presença dele aqui? Quantos têm a palavra? Deixa eu ver. Lá em Caná da Galileia, em João capítulo 2, a Bíblia vai dizer que aquele casamento, a mãe de Jesus estava no casamento. Mas o texto de João capítulo 2 faz questão de mencionar que Jesus e seus discípulos também houveram sido convidados. E em determinado momento alguma coisa deu errado, alguma coisa faltou. Mas aí é que faz a diferença você ter a presença de Jesus. Por que tem muita gente se suicidando agora? Pulando de ponte, dando tiro na cabeça, colocando corda no pescoço, se drogando, achando que não existe mais solução para a sua vida. É porque não tem a presença de Jesus. Mas eu dou graças a Deus que estou diante de uma igreja de crentes que tem a presença de Jesus. E quem tem a presença de Jesus não precisa tomar cabo da sua vida, porque a presença dele é suficiente para resolver a situação. Em Caná da Galileia alguma coisa deu errado, mas Jesus estava presente porque houvera sido convidado. Deixa eu ver quem convidou Jesus aqui. Você já convidou Jesus para a sua vida, para o seu casamento, para a escola onde você estuda, para a faculdade, para o trabalho onde você trabalha, para a sua casa? Aleluia. Você já convidou Jesus? Convide Jesus, convide Jesus, convide Jesus.
porque quando alguma coisa faltar, ele estando lá, ele pode resolver. No caso de Caná da Galileia, faltou o vinho, mas ele foi convidado, e alguém falou com ele, ele foi lá e disse: traga água, mestre, leve para o mestre Sala, e a Bíblia diz que a água que foi tirada, aleluia, que era para as purificações dos judeus, a Bíblia diz que aqueles homens caminharam com água na mão. Quando chegaram lá, que deram ao mestre Sala, a Bíblia diz que quando o mestre Sala provou, era o melhor, por causa da presença de Jesus, porque alguém obedeceu à voz de Jesus. Então aqui, irmãos, a Bíblia vai dizer aqui que aqueles homens passaram a noite inteira trabalhando a noite anterior, mas quando Jesus chegou, ele trouxe o elemento da vitória, que é a palavra dele, e ele pregou. O texto vai dizer, versículo 4: e quando acabou de falar, ou seja, quando Jesus terminou de pregar, disse: faze-te ao mar alto. Aqui está o segredo da vitória, porque você pode ter perdido até hoje, porque Jesus não tinha chegado, a palavra dele não havia se manifestado. Em segundo lugar, quando ele está, quando a palavra dele está, você tem a direção da vitória, o GPS do milagre. Jesus disse aqui, ó: faze-te ao mar alto. Jesus deu o endereço da vitória. Ele direcionou pela palavra dele aonde aqueles homens deveriam voltar e lançar aquelas redes novamente para a pesca. E para encerrar, irmãos, esta palavra, a Bíblia vai dizer que Simão, respondendo, disse: nós trabalhamos a noite inteira, versículo 5, toda noite, nada nós conseguimos apanhar. Parte C do versículo diz: mas sobre a tua palavra, mas sobre a tua palavra. Obedeça a palavra de Jesus. Obedeça a palavra de Deus. Eles disseram: Senhor, nós não conseguimos nada. Mas é como se Simão estivesse dizendo assim: Senhor, mas sobre a tua palavra, esta que o Senhor pregou em cima do meu barco, eu vou voltar e vou lançar novamente as redes. O Senhor está falando com alguém nesta noite, alguém que se decepcionou, que tentou, que lutou, que foi frustrado, mas o Senhor me trouxe lá de Parnamirim para dizer a você: continue, não desista, continue perseverando, lutando, acreditando e obedecendo a palavra do Senhor, porque vai chegar a ordem e o direcionamento e você vai alcançar a vitória que você precisa. Quantos creem nesta palavra e recebem esta palavra? Queridos, a Bíblia diz que, no verso 6, para encerrarmos: então, fazendo assim, o que eles fizeram? Mas ouviram a palavra, passaram a obedecer a palavra. Faz-me lembrar, irmãos, do patriarca Abraão, quando a Bíblia se manifesta no capítulo 12 de Gênesis para aquele homem. A Bíblia diz que o Senhor veio a ele e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é fé e obedecer à voz de Deus.
Então aqui no verso 6, quando eles obedeceram a voz, a palavra de Jesus, a Bíblia vai dizer que eles disseram assim: então fazendo assim, ou seja, obedecendo aquela voz de comando, a palavra de Deus, colheram. Só colhe quem obedece, irmãos. Só recebe a vitória, o prêmio, quem escuta a palavra e quem pratica a palavra. Abraão saiu no capítulo 12, não sabia nem para onde ia, porque o Senhor disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Ó, só irmão, só quem é crente, quem é louco, que acredita num negócio desse. Você vai sair da onde você mora, que você está ali na zona de conforto, com seus parentes, com tudo, com herança, com tudo, e Deus vai chegar para você e vai dizer: sai, vai para um lugar. Para onde que eu vou? Eu vou mostrar ainda. E a Bíblia diz que ele saiu, capítulo 12 de Gênesis, ele obedeceu a voz, a palavra de Deus. Aí no capítulo 13, a Bíblia vai dizer que Deus já tinha enriquecido, mas de maneira tão grande, a Abraão, que o capítulo 13 de Gênesis, versículo 9, a Bíblia vai mencionar uma disputa dos pastores do sobrinho de Abraão com os pastores do gado de Ló. O sobrinho de Abraão, Ló, os pastores estavam brigando, porque a prosperidade tinha chegado de uma maneira tão grande que eles disputavam pelo pasto de tantas ovelhas que eles tinham e tanto gado. Sabe por quê? Porque eles ouviram a voz. Abraão ouviu a voz de Deus, deixou tudo e seguiu a orientação de Deus. Então o segredo para você nesta noite: quer fazer missões? Saia com a palavra de Deus. Use esta ferramenta que é a palavra de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz: eis que a minha palavra não tornará para mim vazia, mas antes prosperará naquilo pela qual eu a designei. Ela não torna para o Senhor vazia, porque a palavra de Deus tem poder. Quem crê nesta palavra? Queridos, para encerrar, ao obedecer a voz de comando e a palavra do Senhor, versículo 6, eles fazendo assim colheram uma tão grande quantidade de peixes. As redes já estavam, da noite anterior, quando Jesus não estava, quando a palavra ainda não tinha se manifestado, eles não pegaram nada. Quando Jesus chega na vida deles, que eles observam, eles recebem a presença de Jesus e a palavra, as redes não estavam mais vazias, mas se rasgando de tanta abundância. E o versículo 7 diz que até a embarcação que estava do lado foi contemplada pela vitória, por causa que alguém resolveu fazer missões. Alguém resolveu ouvir a voz de Jesus e acreditar naquela palavra. E alguém resolveu voltar lá onde eles tinham sido frustrados. Alguém resolveu voltar lá naquele lugar. E talvez você vai precisar voltar lá naquele lugar que você sabe aonde é. Mas dessa vez o Senhor manda dizer para você que você não vai só não, Ele vai com você, viu? E dessa vez vai ser diferente, porque o Senhor vai contigo e pelejará por vós. Queridos, agradeço a Deus a oportunidade em nome de Jesus.